Fala, galerinha, beleza? Vamos lá, mais uma aula, matemática, professor Clayton, geometria analítica. Vamos falar um pouquinho hoje de equação de uma reta, conhecidos o coeficiente angular e um ponto desta reta. É muito importante que você tenha assistido a aula sobre coeficiente angular de uma reta, beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, na outra aula sobre GA, na outra aula, eu falei um pouquinho sobre a equação da reta lá de função do primeiro grau que vocês aprenderam na primeira série, onde o coeficiente angular é a letrinha A, beleza? Na terceira série do ensino médio, a gente aprende a equação da reta, onde M é o coeficiente angular da reta. Na aula anterior, a gente discutiu um pouquinho sobre o cálculo do coeficiente angular da reta e a gente chegou nesta fórmula, tudo bem? Lembrando que o y tem que ficar em cima e o x embaixo. Se você escrever, por exemplo, yb menos ya, não tem problema nenhum, desde que você mantenha o mesmo formato para o x, ou seja, xb menos xa. Então, essa é a fórmula para o cálculo do coeficiente angular da reta. O que a gente vai aprender nesta aula? A gente vai aprender a chegar nesta equação da reta. E aí depois eu explico melhor qual é o formato, qual é a carinha desta equação, tudo bem? Para encontrar essa equação, a gente precisa de duas ferramentas. A gente precisa do coeficiente angular e também de um ponto dessa reta. Essa é a ideia, beleza? Então vamos lá. Aqui no plano cartesiano, a gente tem o eixo x, eixo y, a gente tem uma reta R. Aqui eu tenho um ponto genérico que eu chamei de P. O ponto, a projeção no eixo horizontal é x, como ele é genérico, e a projeção na vertical é o y. E aqui eu tenho um ponto A. Esse ponto A será dado para a gente construir essa equação da reta, tudo bem? Eu vou ter projeção na horizontal XA e a projeção na vertical YA, tudo bem? Para isso, eu vou precisar sempre do coeficiente angular da reta. Esse coeficiente angular será representado pela letra M, ou, como nós vimos na aula anterior, se ele passar a inclinação da reta R com o eixo X, no sentido anti-horário, também dá para fazer, beleza? Vamos lá, então. Vamos chegar numa regra, numa fórmula a partir disso daqui. Então, veja bem, sendo M o coeficiente angular, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar o YB e o XB pelo ponto genérico P, tudo bem? Onde P, as suas coordenadas cartesianas, X e Y. Então, aqui eu vou passar o tracinho de fração, não muda, tá? É igualzinho o outro, só vou trocar as letras. Então, ficaria assim, para ficar mais fácil a nossa substituição. Então, em cima eu vou colocar o ponto genérico P, lembrando que é Y em cima, menos o YA, beleza? Embaixo, o ponto genérico X, menos o ponto XA, beleza? Então, aqui, ó, a única coisa que eu fiz, veja bem, o ponto P no meu plano cartesiano é meu ponto genérico X, Y. E o meu ponto A tem coordenadas cartesianas XA e YA. Foi a única coisa que eu fiz. Eu substituí aqui na fórmula do coeficiente angular. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui em x, beleza? Ok? Claro que se eu estou multiplicando isso aqui em x, embaixo do m não tem nada, então é como se tivesse o 1. Multiplicando isso aqui em x, ficaria assim, ó. No primeiro membro, y menos ya. No segundo membro,
m que multiplica x menos xa. Essa equação da reta, ela é chamada de equação fundamental da reta. Tudo bem? Essa equação eu uso todas as vezes que eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu consigo construir a equação da reta. Alguns livros vão trazer essa equação da reta, essa equação fundamental da reta, como ioiô, michioxô. Ah, mas por quê? Porque ele generaliza. Ele trabalha com YO e XO. E aí ficaria ioiô, michioxô, essa fórmula aqui. Essa fórmula, então, fórmula fundamental da reta. Beleza? Então, de novo, eu preciso de um ponto, seja um ponto A, B, C, W, K e o coeficiente angular. Anotem aí no caderno esta fórmula e quais são suas principais características. Beleza? Vamos para o segundo quadro. Agora eu vou resolver um exemplo para vocês. Vamos lá, então? Primeiro exemplo. Determinar a equação da reta R que passa pelo ponto A, 1 menos 2, e possui coeficiente angular igual a 3. Vamos lá, então? Veja bem, para encontrar a equação da reta, eu vou utilizar a fórmula do quadro anterior, que diz assim, y menos ya é igual a m que multiplica x menos xa. O que eu preciso? No caso, eu preciso de um ponto que eu já tenho. E eu preciso do coeficiente angular, que também tenho. Ok? Eu vou substituir aqui. Ficaria assim, y menos da fórmula. Quem que é o ya? Tá vendo que o ya é menos 2? Como eu já tenho menos da fórmula, com esse menos 2 ficaria mais 2. Isso tem que ser igual ao 3, que é o meu coeficiente angular, representado pela letra M, que multiplica x menos xa. No nosso caso, xa é positivo, eu trago ele como 1. Beleza? Aqui eu apliquei a relação ou equação fundamental da reta. Beleza? Agora, eu posso deixar essa reta em dois formatos. O exercício ele não exige. Eu vou definir aqui com vocês. O primeiro formato, a primeira coisa, independente do formato, eu tenho que pegar esse 3, distribuir aqui e depois aqui. Beleza? Então, ficaria assim. Copiando. Y mais 2 tem que ser igual a 3x menos 3. A partir daqui, eu vou desenvolver dois tipos de equação. A primeira, eu vou isolar o x. Então, isolando o x, eu teria assim, y igual 3x menos 3. Copiei. Menos 2 que eu passei para o segundo membro. Melhorando essa equação, ficaria assim, y igual a 3x menos 5. Essa equação, ela é chamada de equação reduzida da reta. Toda equação reduzida da reta, ela terá esse formato. Para ficar mais fácil, é só pensar assim, equação reduzida isola o y. Y é igual a alguma coisa. Tudo bem? Esse é um formato. Como ele não exige, eu vou deixar em dois formatos. Tudo bem? O outro formato, eu vou pegar a partir daqui, tá? Ó, vou copiar aqui, ó. Y mais 2 tem que ser igual a 3x menos 3. Aqui o objetivo, eu vou igualar a zero essa equação. Então, o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou passar esse y para lá, esse 2 para lá. Lembrando que eu tenho que trocar os sinais dos camaradas, beleza? Então, estou copiando. 3x menos 3 menos y menos 2. Isso igual a 0. Beleza? Melhorando essa expressão, x com x, y com y, número com número. Ficou 3x, copiei.
menos y, copiei. E agora eu estou juntando menos 3, menos 2, menos 5. Isso igual a 0. Então, essa equação é chamada de equação geral da reta. Tudo bem? A equação geral da reta, ela tem sempre esse padrão. Ela é sempre igual a 0. Beleza? Se você quiser formalizar, você pode escrever assim, que a equação reduzida é sempre y igual mx mais n, ou mais b, tanto faz. E a equação geral da reta seria ax mais by mais c igual a 0. Essa é a fórmula genérica de cada equação. Então, todas as vezes, se o exercício deixar em aberto, você pode escolher qual dos dois formatos você vai deixar, equação reduzida ou equação geral. Isso em uma prova dissertativa, beleza? Numa prova objetiva, você tem que analisar quais são os formatos que você tem nas alternativas e, de acordo com esses formatos, você traduz ou na reduzida ou na geral. Lembrando que são maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Calcular a equação da reta R que passa pelo ponto B, percebe? Tanto faz se é ponto A, ponto B, ponto C, e forma um ângulo de 45 graus com eixo X no sentido anti-horário. As principais informações: o meu ponto B, de Bosque, e meu ângulo de inclinação de 45 graus. Não precisa do desenho, da imagem para resolver. Então, vamos lá. Usando a mesma fórmula, eu teria assim, y menos yb igual a m que multiplica x menos xb. Beleza? Essa é a equação fundamental da reta. Percebe que eu só adaptei de acordo com o enunciado. Coloquei yb, xb. Beleza? O exercício não exige qual é o formato. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar assim. Substituição em primeiro lugar. Tá? Então, ficaria assim. Y sempre genérico, menos YB. O YB é 3 positivo, então apenas copio. Isso tem que ser igual. O M, mas quanto vale o M? 45? A resposta é não. O ângulo de inclinação é 45. Então, eu sei, que eu aprendi na aula anterior, que escrever M igual a tangente do ângulo é a mesma coisa. Beleza? Por isso que eu falei, tem que assistir a aula anterior sobre coeficiente angular, ok? Então, esse meu M seria a tangente de 45 grauzinhos. Portanto, tangente de 45, consultando minha HD interna ou consultando uma tabelinha trigonométrica, tangente de 45 vale 1. Beleza? Então, coeficiente angular igual a 1. Voltando aqui, substituindo, ficaria assim. 1 que multiplica x genérico menos xb. Só que percebe que o meu x do b é o primeiro, óbvio, é menos 2. Então, tem que fazer o jogo de sinais, menos com menos, mais. Como 1 é elemento neutro da multiplicação, só copio y menos 3 igual x mais 2. A partir desse ponto, eu defino se eu vou escrever a equação geral ou reduzida. Reduzida, isolo y. Y igual x mais 2. Passei o menos 3 para lá, mais 3. Portanto, a equação reduzida ficaria assim. Y igual x, melhorando, mais 5. Essa é a minha reduzida. Tudo bem? Belezinha? Agora, professor, mas eu quero escrever a geral, porque eu acho ela mais bonitinha. Então, você vai fazer o seguinte. Vou pegar sempre a partir deste ponto aqui. Beleza? Independente do exercício, eu tenho que trabalhar aqui. Então, a
partindo deste ponto, ó, ou eu teria sim a possibilidade. Vamos lá, copiando. Y menos 3 igual a x mais 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a zero. Então, eu vou pegar esse camarada, vou passar para lá, e vou pegar esse campeão, vou passar para lá. Ou seja, igualando isso a zero, ficaria assim, x copiei, mais 2 copiei, menos y, tem que trocar o sinal dele, mais 3, isso igual a zero. Ou ainda, ficaria assim, x menos y, copiei, não tenho que juntar, mais 5 igual a zero. Essa daqui, para mim, é a equação geral da reta. Beleza? Então, se o exercício não pedir, você pode deixar uma das duas, ou a reduzida ou a geral, de acordo com o enunciado. Beleza, pessoal? Tá aí mais uma aula de equação da reta, encontrando a equação, dado um ponto, e coeficiente angular da reta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Um abraço, então, até a próxima aula. Valeu!